Olá, boa tarde, bom dia também, boa noite, né, para quem for assistir depois. Meu nome é Ana Lígia Leite Aguiar e eu sou professora de literatura brasileira da UFBA. Sou mulher, tenho a pele parda, os cabelos pretos na altura dos ombros e uso uma camisa branca. Um aviso breve aqui, que ontem o escritor Ricardo Lísias, ontem de tarde, estava em uma mesa e teve de sair às pressas porque a sua esposa estava entrando em trabalho de parto. E fato é que Rebeca chegou ao mundo, então a gente manda aquele abraço para a família toda, né, com desejos de muito amor, muita saúde e muita luz também. Welcome to the machine, Rebeca, né, como canta aí o Roger Waters para gente. E em nome da Associação Brasileira de Literatura Comparada, que tem Raquel Esteves Lima como presidenta e Denise Carrascosa como vice-presidenta, eu tenho o prazer de apresentar em nossa mesa de encerramento Peter Paul Pelbar, professor multitudinário que possui graduação em filosofia pela Sorbonne, doutorado em filosofia pela USP e é professor titular da PUC de São Paulo. O professor Peter nasceu em Budapeste, na Hungria, mas mora desde os 3 anos de idade no Brasil. E, para nossa sorte, o português é a sua língua materna e não a língua do diabo, né, professor? Que é como o húngaro é popularmente conhecido, então vamos ouvir tudo em português. Em suas últimas palestras, ele tem se dedicado a pensar o apocalipse, as tormentas, os assombros, os esgotamentos, trazidos principalmente pela noção de progresso. O seu currículo é vastíssimo, mas eu tratei de resumi-lo muito bem. É autor de O Tempo Não Reconciliado, Vida Capital, O Avesso do Niilismo, Cartografias do Esgotamento, Ensaios do Assombro, dentre outros livros, e muitos artigos, muitas outras obras e muitos outros projetos. É tradutor de algumas obras daquela famosa dupla de duendes, para usar um dos seus termos também, em uma de suas entrevistas, o Deleuze e o Guattari, duendes que fazem extremo sentido nas ruas, muito mais do que aqui nas instâncias acadêmicas. É um dos sócios fundadores da N-1 Edições, essa pequena, grandiosa editora, que é uma espécie de guerrilha editorial. Enfim, eu te passo a palavra, Peter, para nós podermos adentrar um pouco na sua imaginação política em um Brasil com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar agora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professor. Ana, muito obrigado pela sua apresentação tão precisa e generosa e hospitaleira. E agradeço a todos pela presença, todas, todes, todos, pela atenção, pelo convite, pela oportunidade de, nesse final de evento, passar aqui uma comunicação um pouco extravagante. Eu me explico. Eu resolvi, pela excepcionalidade desse momento histórico no Brasil, ler para vocês uma carta que eu escrevi quando o presidente Lula estava preso. Eu fui a Curitiba e, a 100 metros de distância da cela, naquele pequeno acampamento do MST, com o microfone, eu dirigi a ele as palavras que eu vou ler para vocês. Então, eu estou me dirigindo ao presidente encarcerado, mas, no fundo, vocês vão ver que quase tudo o que está dito ali continua inteiramente válido. Então, assim, tem uma certa dramaticidade. Vocês imaginam o cenário, é a Polícia Federal de Curitiba, o presidente está lá já há 400 dias, muita gente do MST em volta, depois daquele boa tarde, presidente, né? Então vem essa fala. Presidente, beira o impensável dirigir-me ao senhor daqui de Curitiba, a 100 metros do cárcere que lhe reservaram no prédio da Polícia Federal,
onde o senhor está preso há exatos 400 dias. Somos milhões ainda perplexos com o desfecho dessa perseguição de anos, vinda de toda parte contra sua pessoa, sua trajetória, seu legado, nessa demonização que teve por único objetivo destruir tudo o que o senhor representou e representa ainda para a história recente do Brasil. E, sobretudo, visando impedi-lo de ser eleito e retomar sua vida política. Eu não tenho palavra que resuma melhor aquilo que sentimos muitos ao testemunhar o contraste entre o prisioneiro político aqui silenciado e a canalha solta e prolixa desgovernando este país. E esta palavra é assombro. Não há como habituar-se a essa inversão no sentido das palavras, dos gestos, dos valores, das atitudes a que assistimos nos últimos tempos. Tudo virou do avesso de uma hora para outra. O eixo de gravidade do Brasil parece ter se deslocado e já não reconhecemos nada do que antes inspirava nossa confiança ou suscitava nosso orgulho. Agora o crime é chamado de segurança, a perseguição de justiça, o genocídio de pacificação, a destruição de salvação, o ódio de patriotismo, a guerra de paz. Diante de um revanchismo sanguinário e uma sede de vingança tão avassaladora contra tudo o que nos é caro, cresce em nós a cada dia a vergonha e a desolação. E nos sentimos também prisioneiros políticos, reféns de uma armação generalizada, de onde temos dificuldade de enxergar alguma saída. Um dos jovens manifestantes preso durante os protestos contra a remoção da aldeia Maracanã, há anos atrás, escreveu um belo livro a partir de sua experiência de 8 meses na prisão, intitulado A Pequena Prisão. Igor Mendes se referia a uma certa continuidade entre a pequena prisão em que ele esteve e em que o senhor está agora, e a grande prisão em que estamos todos, submetidos aos mais diversos mecanismos de exploração, extorsão, controle, monitoramento, massacre, silenciamento. Muitos desses mecanismos não são apanágio de um governo ou outro, nem exclusividade dos recém-empossados neofascistas. Vários desses mecanismos são o legado de nossa história colonial, escravagista, capitalista, neoliberal, que o precedeu em muito e que marca estruturalmente o nosso presente. Um pensador e militante italiano que o senhor conhece, Toni Negri, também foi preso injustamente há anos atrás, acusado de ser o mentor intelectual do sequestro de Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas. Diante da pergunta de um companheiro a respeito do seu encarceramento, ele respondeu: "Não sou masoquista, mas, na realidade, não creio que haja diferença tão essencial entre a prisão e o restante da vida. A vida é uma prisão quando não a construímos, e quando o tempo da vida não é apreendido livremente. É possível ser livre tanto dentro quanto fora da prisão. A prisão não é uma falta de liberdade, assim como a vida não é a liberdade, pelo menos a vida dos trabalhadores. O problema, portanto, não é que seja absolutamente necessário vivenciar a prisão. Não faço disso uma filosofia. Não se tem de passar pela privação,
Não é ela uma condição da filosofia. O fato é que é preciso viver as paixões positivas, ou seja, as que são capazes de construir algo, tanto na prisão quanto fora dela. As paixões positivas são aquelas que constroem as comunidades, que libertam as relações, que determinam a alegria. E tudo isso é completamente condicionado pela capacidade que temos de captar o tempo, de traduzi-lo num processo ético, ou seja, num processo de construção de alegria pessoal, de comunidade e de livre gozo do amor divino, como diz Spinoza, o pai de todos os ateus. Fim da citação do Tony Negri. A vida é uma prisão quando não a construímos ou quando não dispomos de nosso tempo. E quando é que a construímos? Se a tal ponto nos vemos desde o berço submetidos a todos os mecanismos de submetimento, desde a família, a escola, a fábrica, a universidade, o sistema jurídico, a exploração econômica, a inculcação religiosa, o conservadorismo moral, sexual, a psiquiatrização da vida e os vários mecanismos de disciplinarização ou de controle da existência. Em outras palavras, vivemos todos aprisionados, somos prisioneiros a céu aberto. E quando é que dispomos de tempo para ser apreendido livremente? Se estamos inteiramente vampirizados pelo trabalho, pela necessidade, pela internet, pelos ditames do entretenimento, o capitalismo atual invadiu as esferas mais privadas, mais interiores, mais íntimas da vida humana, seja a fé, o imaginário, o próprio corpo biológico, em suma, a vida. Se não há mais exterior para o capital, não deveria surpreender que isso engendre uma crescente claustrofobia, que a vida seja uma prisão, mesmo quando estamos fora de uma prisão concreta. Claro, ainda podemos falar, podemos nos expressar, não estamos hoje submetidos à censura, tal como nos tempos da ditadura, mas algo mais grave parece ter ocorrido. A linguagem perdeu sua eficácia. Os sentidos foram virados do avesso. As palavras foram arrastadas para uma inefetividade, como se já não importasse em absoluto o que se diz, o que se escreve, o que significa tal palavra ou tal gesto. Um certo esvaziamento do pensamento nos teria despossuído até do poder de gaguejar, de chorar ou mesmo de sentir. Privados das palavras, do corpo, da vida, viveríamos um pouco aquela depauperação da experiência de que nos fala Benjamin, quando mostra que diante da guerra, da inflação, da fome e da humilhação, o frágil e minúsculo corpo humano, que de repente viu-se no centro, como dizia Benjamin, de uma paisagem diferente em tudo, em que a única coisa reconhecível eram as nuvens, esse corpo frágil parecia, afinal, mais pobre em experiências comunicáveis do que antes, não mais rico. Não podemos dizer que estamos diante da guerra, da inflação, da humilhação e da pobreza como os combatentes de 1914, mas, num certo sentido, a análise continua inteiramente pertinente, sobretudo num aspecto que Benjamin evocava. Dizia ele, é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Pois bem, a pobreza de experiência, o depauperamento da linguagem, a blindagem sensorial, o esvaziamento das relações,
Nada disso constitui uma fatalidade existencial intrínseca à natureza humana, mas constituem, sim, fenômenos historicamente localizados que constatamos agora ser o nosso pão de cada dia. Claro que o Brasil não escapa a esse diagnóstico que, no fundo, é planetário. Portanto, além da pobreza concreta desse contingente que, no Brasil, só nos últimos anos, de 2014 para cá é para lá, né? Aumentou em 7 milhões de pessoas, somando-se aos que já estavam abaixo da linha de pobreza, totalizando agora 20% da população brasileira. Além desses dados escabrosos, a este outro nível em que eu desejaria insistir, a pobreza da vida. Eis a respeito o depoimento de uma bailarina portuguesa chamada Vera Manteiro. Eu leio: o espírito pode entreter-se com coisas ricas ou pode entreter-se com coisas pobres. O espírito é uma criatura muito ávida de ocupação. Precisa de se ocupar constantemente. O espírito deve ser o último pedaço de nós que ficou criança e que precisa de estar sempre entretido com qualquer coisa. Se dissermos a coisa assim, a palavra entretenimento torna-se muito menos pecaminosa. Necessitamos das artes para não morrermos. As artes falam conosco. As artes dizem-nos coisas. Não se calam. Não se calam. Não nos deixam no silêncio. Não nos deixam naquele silêncio em que se morre de tédio. Vejo as artes como um resíduo, aquilo que resta de uma série de coisas que o ser humano gosta de fazer para manter o seu espírito num determinado ponto de possibilidade. Talvez não só de possibilidade, como de interesse. Um ponto em que é possível e interessante existir. O ser humano precisa de não estar sempre no cotidiano, precisa de sair do cotidiano e entrar noutros níveis, noutra sensação do mundo. Precisa de fazer coisas não produtivas, sair da lógica da produção, ter objetivos diferentes desses. Precisa de voltar a saber que não há só um caminho entorpecedor e mecânico, que a vida é mais sutil do que isso, mais rica de redes e nós de sentidos e sensações, de linhas que se cruzam e que baralham e iluminam. É preciso reconhecer essas coisas, assinalá-las, sublinhá-las, não só através do discurso, mas também com o corpo, em ações, associando sentidos e elementos, virando de vez em quando as coisas ao contrário, desorganizando e reorganizando. É preciso entrar no êxtase, na contemplação, na calma, nos sentidos do corpo, no corpo, na poesia, em visões, no espanto, no assombro, no gozo, no inconsciente, na perda, no esvaziamento, no desprendimento, na queda. É preciso entrarmos na imaginação, nas histórias, nas palavras, no humor, no pensamento, na relação com os outros. Fim da citação da bailarina Vera Manteiro. Sei bem, presidente, que pulamos de nível. Parece que adentramos o plano das sensações vaporosas ou existenciais. Mas não, presidente, isto é da maior concretude possível. O senhor compreendeu a relevância estratégica do Ministério da Cultura, que no seu mandato promoveu uma verdadeira revolução no campo da produção e da circulação de sentido, com a implantação de milhares de pontos de cultura em rincões os mais diversos, invertendo o sentido do que é ser rico e pobre no Brasil. Tanta gente rica com a vida tão pobre, mesquinha, estreita,
egoísta, medíocre. E tanta gente pobre, com a vida tão rica de energia, de iniciativa, de coragem, de cultura própria, que o senhor soube tão bem valorizar. Ocorre que tudo isso foi sendo abandonado depois do seu mandato e, mais tarde, foi sumariamente varrido. A verdade, presidente, é que nós estamos em meio a uma guerra. Guerra contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, contra os indígenas, contra os transexuais, contra os craqueiros, contra a esquerda, contra a cultura, contra a informação, contra o Brasil. A guerra é econômica, política, jurídica, militar, midiática. É uma guerra aberta, embora denegada. É uma guerra total, embora camuflada. É uma guerra sem trégua e sem regra, ilimitada, embora queiram nos fazer acreditar que tudo está sob a mais estrita e pacífica normalidade institucional, jurídica. Ou seja, ao lado da escalada generalizada da guerra total, uma operação abafa em escala nacional. Essa suposta normalização em curso, essa denegação, essa pacificação pela violência, eis o modo pelo qual um novo regime esquizofrênico parece querer instaurar sua lógica, onde guerra e paz se tornam sinônimos, assim como exceção e normalidade, golpe e governabilidade, neoliberalismo e guerra civil. Nada disso seria possível, eu insisto, sem uma corrosão da linguagem, sem uma perversão da enunciação, sem uma sistemática inversão do valor das palavras e do sentido do próprio discurso. Nossa cólera se dirige contra aqueles que destroem impiedosamente o que nos é caro, aqueles que devastam nossa riqueza natural, social, subjetiva, afetiva, política. Brutalidade comparável, talvez, ao assassinato dos irmãos de Witte, em 1672, que governavam os Países Baixos no século XVII e que fizeram Spinoza soltar o único grito urrado de que se tem notícia saído daquele homem que diziam ser tão suave e sereno. Cólera, pois, contra o cavalar revanchismo que vai destruindo dia a dia o pouco que se havia conquistado nos últimos anos, numa sede de dilapidação, num desejo de extermínio vindo das várias máfias que se aliaram nessa política de terra arrasada. É preciso dar nome aos bois. O nome disso tudo é guerra civil. Um livro recente detalhou a lógica necessariamente bélica do capitalismo atual. Diz Lazarato, o capitalismo e o liberalismo carregam as guerras em seu seio, assim como as nuvens carregam a tempestade. Ocorre que já não se trata, como em séculos anteriores, de uma guerra entre Estados-nação pela conquista de terras supostamente inabitadas, ou visando garantir matéria-prima, ou disputando mercados. Também isso tem na Ucrânia. Mas, hoje, trata-se, sobretudo entre nós, de uma guerra contra a própria população. Uma guerra de classes, de raças, de sexos, de subjetividades. Esta guerra visa manter e aprofundar as clivagens que atravessam nossa sociedade. Se o modelo de tal guerra vem do colonialismo, já não se dirige, como era o caso no colonialismo, contra as populações nativas de terras longínquas,
porém dá-se hoje na própria metrópole, num endocolonialismo em escala global. Eu cito: a população é o campo de batalha, no interior do qual se exercem operações contra-insurrecionais de toda ordem, que são, ao mesmo tempo e de maneira indiscernível, militares e não militares. São portadoras da nova identidade entre guerras sangrentas e guerras não sangrentas. É onde a paz e a guerra se tornam indistintas. Sua prisão, presidente, é a culminação dessa guerra. Nenhum esforço de pacificação há de calar o estrondo da guerra civil que subjaz aos golpes sucessivos a que assistimos em nosso contexto, dirigidos sistematicamente contra as mais diversas categorias, segmentos, minorias, subjetividades, que apenas põem a nu o passado colonial do qual ainda não nos livramos. Põe a nu a perversão da elite financeira que determina os rumos e os limites de nossas atuações. Isso é válido para o Brasil, na época, né? Para o Chile, para a Argentina, para o Paraguai, e em breve o será para o Uruguai, numa onda que se vai ampliando da maneira mais inquietante, sem falar nos vizinhos do norte que estimulam tal guinada, mas também numa virada conservadora que atravessa o planeta. Estamos todos sendo arrastados na mais perigosa das direções. Como o escreveu Walter Benjamin, ao definir o fascismo: viver a própria destruição como um gozo estético de primeiríssima ordem. Mas não podemos ser apocalípticos. Há um avesso, há um fora, há um irredutível, há um inapropriável que nenhum regime ou poder estabelecido pode capturar. A cada dia cruzamos tais fenômenos, ou deles colhemos os ecos. Há linhas de fuga que escapam por toda parte e podem conjugar-se. São talvez movimentos tectônicos que não saem no jornal, não passam na televisão, mas indicam que certas modificações iniciadas há anos ou há décadas já não têm volta, seja no que diz respeito ao lugar das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos LGBTQIA, do sem-teto, do sem-cidadania. E se a perseguição a eles é hoje mais feroz, não será por terem eles levantado a cabeça e por sua coragem ter aberto espaços antes totalmente bloqueados? Não será a reação a esses movimentos tão virulenta justamente porque a revolta deles nos espreita? Porque talvez a insurreição esteja por vir? A expressão multitudinária de um intolerável não obedece a uma lógica previsível e pode estourar a qualquer momento, deslocando o que até agora parecia uma fronteira rígida entre o possível e o impossível. Assim como até há pouco parecia impossível um neofascista ser eleito, assim como até há pouco parecia inimaginável um presidente que encerrou seu segundo mandato com a maior taxa de aprovação jamais registrada ser condenado sem provas, assim como há 20 anos atrás parecia insano crer que um candidato sem diploma algum poderia tornar-se presidente e reverter minimamente que seja o curso da história política deste país. Pois bem, todas essas reviravoltas, para o bem e para o mal, ocorreram contrariando as expectativas e deslocando a fronteira entre o possível e o impossível.
Não é o governo de plantão que pode determinar e garantir onde ficará esta fronteira. E talvez, senhor presidente, sua liberação esteja mais próxima do que se imagina. E talvez um junho de 2013 esteja mais à nossa porta do que se pensa. E talvez a reviravolta por vir deva nos levar mais longe do que qualquer mudança de governo até hoje foi capaz de nos conduzir. Talvez agora devêssemos ampliar nossa imaginação política, muito além do que sua eleição representou naquele início de milênio. Sim, talvez se trate de romper os pactos habituais, admitir que não há omelete sem quebrar os ovos, que qualquer ruptura para valer requereria o abandono da conciliação de classes, da subserviência aos ditames neoliberais, da obediência à lógica financeira e rentista ou do compromisso com a banda podre desse país. Mas também significa a recusa de um modelo de desenvolvimento, dessa obsessão com o progresso a todo custo, dos dogmas relativos ao trabalho, ao ensino, à representação política, à própria fachada de democracia que apenas oculta a mais perversa das distribuições de renda, aprofundando as clivagens escravocratas, as hierarquias mais retrógradas, a religiosidade a mais arcaica. Presidente, talvez até mesmo a instituição da presidência devesse ser abolida, não a favor de um parlamentarismo golpista, mas sim de uma despossessão generalizada. Não mais tomar o poder, mas largar o poder e investir em dispositivos outros de deliberação, decisão, associação e reinvenção da vida social. Nós sentimos que está tudo errado, que construímos uma existência social comandada pelo lucro, pelo consumo, pela acumulação, pela lógica do rendimento, do pequeno prazer, da imbecilização, pela sede de reconhecimento e glória, pelo espírito de rebanho, pela ingerência do Estado ou do capital ou da mídia em todas as esferas de nossa vida, ou seja, por uma infantilização generalizada, para não falar do desprezo crescente em relação ao modo de vida dos indígenas, das comunidades ribeirinhas, daqueles que resistem ao tal do progresso. Pergunto, não seria o momento de colocar em xeque não apenas a sua prisão, presidente, mas a grande prisão em que vivemos todos, encarcerados por um depauperamento generalizado, até mesmo do sentido da existência? Eu sei que há de soar utópico ou pueril tudo o que acabo de dizer, mas foi sempre esta a acusação de que foram alvo todos os movimentos que sonharam em deslocar a fronteira entre o possível e o impossível. Talvez tenha chegado o momento até mesmo de nos destituirmos da exigência de governo, de nos tornarmos ingovernáveis, de livrarmos-nos da insistência em sermos bem governados e ensejar, portanto, movimentos de deserção maciça, de greve humana, de desobediência civil, de êxodo real dessa fábrica planetária de miséria humana e espiritual, de servidão maciça e de dívida infinita. Liberá-lo de seu cárcere já, mas também liberarmos-nos de um cárcere mental, de um cárcere político, de um cárcere partidário, de um cárcere sensível, dessa grande prisão onde vemos nossa existência rebaixada
a essa cultura do Big Brother, de concursos de gastronomia e de demissões sumárias pela televisão. Talvez, presidente, seja chegado o momento, num gesto libertário, até mesmo de pensar para além ou para quem do Estado, para além ou aquém dos partidos, para além ou aquém da política representativa, para além ou aquém desse direito, para além ou aquém do desenvolvimento, para além ou aquém do progresso, da economia, da moeda, dos valores todos que compõem nosso repertório civilizacional. Admitir que algo de muito fundamental não deu certo, não demos certo, não nós, no Brasil apenas, não apenas nós, mas o Ocidente, a civilização tecnológica, o dito humanismo branco. Não temos fórmula a propor, não temos receita pronta, não temos solução definida, mas temos ao menos a clareza desse testemunho. Deu tudo errado. Viva o comunismo, como diz um livro publicado pela nossa editora. Sim, mas o comunismo ali declarado nada tem a ver com as experiências do dito socialismo real. Nem tem a ver com as social-democracias, nem tem a ver com os regimes ditos bolivarianos. É outra coisa que pede passagem. Aquilo que hoje alguns chamam de comum, e que justamente, eu insisto, está aquém ou além da figura predominante do Estado, e que implica numa reconversão da subjetividade coletiva, num desapego em relação às figuras ou instituições que até hoje dominaram a cena pública brasileira ou não. A partir das forças do presente, das minorias do presente, dos indígenas do presente, dos quilombolas do presente, das mulheres do presente, dos transgêneros do presente, dos subalternos do presente, dos sem-teto do presente, dos artistas do presente, dos malucos do presente, dos vagalumes do presente e de todos aqueles que demandam um agenciamento outro entre a terra, o corpo, o desejo, o coletivo, a alegria. Eu pergunto, não nos caberia reinventar de cabo a rabo nossas formas de vida? Pois não se trata apenas de contestar um sistema econômico e uma estrutura social perversos, luta à qual o senhor aderiu desde o início do seu engajamento político. Nem se trata apenas de colocar em suspeita um ideal de progresso, desenvolvimento, dominação da natureza, religião do trabalho, felicidade pelo consumo, numa aliança de classes que resvalou num conformismo neoliberal de classe média que alguns de seus aliados de primeira hora, como Marilena Chaui ou Frei Beto, tanto estranharam. Talvez nossa mais radical utopia, nosso mais secreto desejo, nosso maior perigo resida num carnaval da história em que as ruas se tornem o novo cenário da política, em que os corpos se tornem os novos protagonistas do coletivo, em que a irreverência se torne a nova base do pensamento, em que a propriedade se torne a mais risível das obsessões, em que o comum se torne nossa mais preciosa riqueza, em que a alegria se torne a prova dos 9. Presidente, um dos dias mais assombrosos que vivi nos últimos tempos foi o de sua prisão iminente, rodeado por uma multidão em transe no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Antes de entregar-se à Polícia Federal, o senhor proferiu um discurso que era uma espécie de testamento político, de exortação dramática, de mensagem para a posteridade. Não recordo das palavras exatas, mas o senhor estabeleceu uma distinção
entre sua pessoa e aquilo que o Senhor encarnava, sugerindo que este segundo elemento se disseminaria e poderia ser carregado por cada um, independente da presença do Senhor, como se naquele momento o Senhor admitisse ter se transformado em uma ideia que extrapolava sua pessoa, como um gás que não pode ser preso nem contido por qualquer enclausuramento. Uma ideia não pode ser encarcerada, pois não pertence a ninguém, uma vez que o que lhe é próprio é sua potência de expansão coletiva. Presidente, há de chegar um dia, talvez, em que essa força disseminada por toda parte já sequer precisará de alguém que a represente. Seria a grande virada, o momento em que um povo prescinde até mesmo de um presidente ou de um líder, em que os fiéis prescindem de um sacerdote, em que o discípulo prescinde de um mestre, em que os trabalhadores prescindem de um patrão, em que os cidadãos prescindem de um governo, em que as pessoas prescindem de uma autoridade, pois terão atingido aquele grau de autonomia e terão a tal ponto tomado posse de sua própria potência que já não precisarão delegá-la a ninguém. Talvez então se realize algo do que o Senhor deixou no ar no dia de sua prisão, dispondo-se a dissolver sua pessoa na longa cadeia de lutas que faz o sofrimento e a grandeza da gente que o acompanhou. Obrigada, Peter. Vamos em busca aí dessa reviravolta por vir, né? Estamos atentas e atentos, né? E trabalhando por isso também. Muito obrigada pela lucidez da sua fala, né? Uma reflexão necessária e sobre como a gente pode aí desmontar essa flecha do tempo. E parabéns também pela sua trajetória intelectual, incansável e sempre pensando nas paixões positivas, sempre pela irreverência. É uma honra, Abralic, te ter aqui em 2022, ter aceitado esse convite, ter vindo aqui compartilhar com a gente essa carta. Muito obrigada, viu? Eu passo agora a palavra, agradeço também aos nossos intérpretes de Libras, Rose e Márcio, sempre, muito obrigada. E passo a palavra para o professor Roberto Seidel, da UNEB, que vai apresentar para a gente o Stokes, o Lawrence Stokes, e vamos entrar agora para a nossa segunda parte da nossa mesa de encerramento. Começo a minha apresentação? Sim. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim falar com vocês hoje, participar no Congresso Abralic. Eu não sou brasileiro, então peço desculpas pelos erros de português. Tomara que tudo for bem. Eu vou falar sobre Translocas, sobre um livro que eu publiquei o ano passado. Vou ler uma apresentação e também tenho imagens, tenho uma PowerPoint. Acho, tomara que esteja bem a mostrar. Vou mostrar agora. Vamos ver? Então... Olha. A verdade é que não sei muito bem como mostrar. Slides. Ok. Ok. Um momento, por favor.
Olá, professor. Está me ouvindo? Sim. Pronto, você pode compartilhar clicando no ícone compartilhar aí embaixo e vai aparecer a opção slides. É só você selecionar o que você deseja, certo? A apresentação está subindo agora mesmo. Vamos ver. Ok. Está processando. Indica. Ok. Vamos ver. Já podem ver, certo? Sim. Sim. Muito bem. Então vamos lá. Ok. O nome da minha apresentação hoje, o título é Translocas, a política da performance drag e trans porto-riquenha. As translocas chateiam a gente, mas às vezes também nos fazem rir e até chorar. Elas o deveria estar falando nós, translocas porto-riquenhas e caribenhas, são ou somos perturbadoras e instigantes, mas também assustadoras, redundantes e ultrapassadas. Hilárias, mas ao mesmo tempo entediantes, belíssimas, exceto quando somos totalmente horríveis ou apenas chatas e simples, políticas, exceto quando não o somos, vivas, exceto quando estamos mortas, assassinadas, como a mulher trans sem lar, Alexa Neulissa Luciano Ruiz, que vocês podem ver na imagem, que foi assassinada em 2020, ou o jovem cantor de trap porto-riquenho, desculpe, ou Jorge Steven Lopes Mercado, assassinado em 2009, ou o jovem cantor de trap porto-riquenho Kevin Fred, assassinado em 2019, ou queimadas e desmembradas como o Jorge Steven Lopes Mercado, ou perdidas à AIDS pela AIDS como Lady Catíria em 1999, ou varridas pelos ventos de um furacão e abandonadas para morrer à beira da estrada. Presas no passado com unhas postiças e piadas clichês, lançando o público para o futuro, tirando o presente de sua complacência, desafiando sua insistência teleológica em narrativas de progresso, modernidade e integração. As translocas porto-riquenhas, latinas e caribenhas, sejam gays ou heterossexuais, transgênero ou cisgênero, mortas ou vivas, masculinas ou femininas, ou simplesmente fabulosas, quebram moldes em diferentes cores, idiomas e geografias, mas principalmente nas múltiplas travessias transatlânticas e transcaribenhas entre o inglês e o espanhol, arrastando nossos legados culturais bilíngues como flores brilhantes ou pássaros exóticos no trópico, ou como cadáveres no matadouro, destacando e subvertendo as conotações negativas do termo travestilidade como representação falsa, absurda ou distorcida que a Real Academia Espanhola define em seu Dicionário de la Língua Espanhola como prática que consiste em ocultar a verdadeira aparência de alguém ou algo. As translocas de má fama, travestidas, afeminadas e transgênero, nos transubstanciamos, nos vomitamos e, às vezes, até nos limpamos, explorando tanto a abjeção quanto o glamour. Somos sujas e bagunçadas, indesejáveis e ofensivas,
exceto quando somos brilhantes e reluzentes como joias, ou tão medíocres e delicadas que nos fazemos dormir mutuamente e damos sono nos demais. Translocas, sejam elas mulheres loucas, homossexuais afeminados, artistas drag ou sujeitos transgênero ou travesti, são coisas demais num mapa rizomático transgeográfico em constante expansão que habita os trópicos enquanto os transcende para engolir outros espaços e lugares. Somos partes centrais e não reconhecidas do Caribe e sua diáspora num contexto, como apontou a escritora porto-riquenha Mayra Santos Febres, onde a travestilidade pode ser uma estratégia de sobrevivência. Também somos nada como as maricas, como Porto Rico, como corpos mortos ou desmembrados, como flores murchas, como eu. Porque as loucas afeminadas, como as sissies, nellies, fairies, faggots, pansies, queens e queers em inglês, e as bichas e os viados e travestis em português do Brasil, e as foles em francês, e os macici em crioulo haitiano, e os Batty Boys e Batty Men e Bullermen em patuá jamaicano e em inglês das Índias Ocidentais, e as maricas e maricones e mariquitas e mariposas e muxes e os patos e pássaros e putos e as vestidas numa variedade de dialetos do espanhol, parecem causar estragos apenas por existir, mas outras vezes simplesmente irritam, incomodam e entediam. Somos como os maricas, fairies, pájaros, jotos, zaraças, ápios, cancos, floras e adelaidas que o poeta espanhol assassinado Federico García Lorca invocou e condenou em sua famosa Ode to Walt Whitman, de 1930, onde acusou hiperbolicamente os de nossa espécie de terem pensamento imundo e de serem matadores de pombos, escravos da mulher, cadelas de suas penteadeiras, em contraste com a camaradagem masculina e a força barbada encarnada no poeta canônico estadunidense do século XIX, Walt Whitman, um modelo de homossexualidade mais tolerável a seguir em conformidade com o gênero. A disrupção transloca, específica em termos geográficos, mas também diasporicamente promíscua, acontece sobretudo quando colocamos peruca, maquiagem, modeladores de seios, enchimentos para o quadril e a bunda, roupa feminina, joias e saltos altos, ou quando transformamos os nossos corpos e fazemos cirurgias de afirmação de gênero ou outros procedimentos estéticos que mudam nossa aparência e trazem novas identidades, especialmente quando nos aventuramos na rua, num palco, no telão do cinema, na televisão ou na tela do computador, ou até numa página escrita ou no ciberespaço. Mas também pode ocorrer como parte das atividades cotidianas e informais, como simplesmente fingindo desmunhecar, aplicando um pouco de brilho labial
iluminando uma bochecha com purpurina ou falando e cantando em falsete ou de forma afetada. Meu livro, Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance, trata justamente desse desconforto, do choque que criamos ou da aceitação banal que recebemos, a política da transformação, seja como forma artística, representação cultural, experiência pessoal encarnada ou movimento social pelo reconhecimento de nossos direitos humanos fundamentais. Apesar de serem objeto de frequentes ódios e antipatias, as translocas sobrevivem e persistem, performam suas vidas e desfrutam desses atos performativos e da companhia dos outros. Ora como carreira profissional, ora como prática artística, como estratégia de sobrevivência ou como forma de expressão de uma identidade gay, queer, não binária ou transgênero, as performances loucas, drag, trans, ativistas, teatrais, cinematográficas e literárias porto-riquenhas que estou invocando com o neologismo transloca, compõem uma miríade de coisas. As atuações das translocas são bem parecidas, mas também diferentes às encarnações afeminadas e às performances drag e trans e travesti de outros grupos, etnias e nacionalidades ao redor do mundo, algumas vezes absolutamente deslumbrantes, outras chocantemente medíocres, como foi discutido por estudiosos como Esther Newton, Marjorie Garber e Lawrence Selenick, mas aqui retratadas através de uma lente caribenha ou Caribe Global. Caribe Global, para usar o termo que Rosamund King propôs em seu livro Island Bodies, Transgressive Sexualities in the Caribbean Imagination, destacando as especificidades locais num contexto global. As translocas evocam o estigma e a angústia claramente expressos por Garcia Lorca e mantêm a conotação potencialmente perigosa da palavra louca em espanhol, o que o poeta e estudioso argentino que morou no Brasil, Néstor Perlonger, chamou de o sexo das loucas, identificado pelos ativistas e performers chilenos Pedro Lemebel e Víctor Hugo Robles como a ruptura das loucas, questionando e desestabilizando as normas dominantes, o olhar oblíquo que desafia convenções hegemônicas. Essa prática, que tem sido enfrentada com violência e às vezes até com a morte, viola a lei e as ortodoxias sociais e religiosas. As translocas também participam daquilo que o artista queer brasileiro Hélio Oiticica chamou de tropicamp, termo inspirado na performance camp com inflexão caribenha, tropical e latino-americana do artista drag porto-riquenho Mário Montes. Mário Montes pode ver imagem na pantalha. Uma sensibilidade e prática queer culturalmente específica, decididamente diferente da anglo-americana, que evoca um universo diferente de significados
marcados pelo glamour, o humor e os referentes da cultura latino-americana. As transloucas também são rainhas significativas, como o acadêmico cubano-americano Oscar Monteiro chamou os sujeitos queer Latinx que causam estragos e viram as coisas de cabeça para baixo. Essa tensão paradoxal entre irrelevância e perigo resulta simultaneamente em subestimação e superestimação, desconsideradas por nossa suposta frivolidade, mas ao mesmo tempo demonizadas como ameaças horríveis. Ainda que os atos performativos das transloucas, principalmente os de transformismo, sejam tipicamente entendidos como práticas performativas alegres, irrelevantes e humorísticas, com frequência associadas a homens afeminados cisgênero, gays ou queer, que às vezes se vestem ou agem como mulheres ou de maneira feminina, denominados em Porto Rico de transformistas, travestis e dragas, que aparecem na televisão convencional e nos palcos teatrais praticamente todos os dias. Essas encenações também emergem de sujeitos transgênero ou em não conformidade com o gênero, bem como de mulheres cisgênero que vestem trajes teatrais hiperfemininos, o que Laura Gutierrez chama de fantasiada do mesmo sexo e paródia de gênero, ou vestindo roupas masculinas. Essas representações às vezes são percebidas como muito carregadas, tendenciosas ou controversas, ameaçadoras, misóginas, ilegais, imorais, confusas ou degradantes. No nível mais simples, os atos performativos das transloucas frequentemente desafiam as narrativas de gênero hetero, homo e transnormativas, particularmente quando questionamos as expectativas e convenções sociais sobre masculinidade e feminilidade, ainda que, ao mesmo tempo, a gente corra o risco de reinscrever modelos hegemônicos de gênero e sexualidade e de decalcar modelos neoliberais de consumo e comercialização. Isso pode acontecer, por exemplo, através da participação ou recepção acrítica de produtos culturais, como no concurso de televisão RuPaul's Drag Race, um grande espaço de representação drag e trans porto-riquenha. Da mesma maneira, como sujeitos latino-americanos, caribenhos, diaspóricos e coloniais queer e trans de cor, as translocas porto-riquenhas também negociam especificidades locais, regionais, nacionais e transnacionais, marcadas por histórias particulares e contextos semelhantes aos explorados amplamente pela crítica latino-americana em torno desse tema, como é o caso de Jean Franco e da articulação de Nelly Richard, de uma política da diferença. Nos atos performativos de Francisco Casas e
Pedro Lemebel, também conhecidos como as éguas do Apocalipse, ou em espanhol, las yeguas del Apocalipse, no Chile, ou na obra de vários pesquisadores e professores, Denilson Lopes, Ben Cifuentes Jauregui, Héctor Domínguez Rubalcaba, Laura Gutiérrez, Beck Lewis, Giuseppe Campuzano e Miguel Lopes e Fernanda Nogueira, bem como as discussões matizadas de Antônio Prieto Stambau em torno à representação cultural da travestilidade latino-americana ao longo de muitas décadas, mas também dando destaque a questões de raça, especialmente a negritude e a afrodescendência. A performance transloca, em sua especificidade e particularidade, faz parte do ser marica, ser ou se tornar maricona, e da inflexão marica que Paco Bidarte e Diego Falconi Traves propõem como um desafio radical ao alcance imperialista da categoria anglo-americana gay, semelhante à maneira como Marlene Guayar e outras pessoas postulam o termo travesti, ou em espanhol, travesti, e não transgênero, como categoria vernacular latino-americana e marco crítico, ou como propõe Guayar, seguindo D.W. Winnicott, como uma teoria suficientemente boa. Ela acha que travesti é uma categoria, uma teoria suficientemente boa. Neste sentido, as transloucas são mais queer, C-U-I-R, são mais queer do que queer, Q-U-E-E-R, se entendemos queer, com C, como uma variante ortográfica de queer, em inglês, Q-U-E-E-R, em português e em espanhol, que surgiu como uma forma de marcar uma distância com o idioma inglês e com os marcos teóricos e ativistas do norte global, como sinaliza a pesquisadora mexicana Sayak Valencia. De maneira semelhante, as translocas são mais travestis ou travestis do que transgênero, seguindo o uso do termo travesti ou travesti na América Latina. As performances drag e trans são importantes para a nação e para nossas formas de entender o porto-riquenho e a latinidade. E eu sou de Porto Rico. Em seu emblemático livro Performance in America, Contemporary U.S. Culture and the Performing Arts, performance nos Estados Unidos, o pesquisador queer latino David Roman destaca a centralidade a centralidade drag e de outros tipos de performances nos debates nacionais e as conceitualizações nos Estados Unidos. Através de diversos exemplos, Roman dá conta das múltiples formas como as artes cênicas fazem frente a problemas sociais complexos
que afetam os estadunidenses e permitem inúmeras posições de sujeito e comportamentos comunitários. De forma similar, em seu livro Performing Queer Latinidade, o acadêmico queer porto-riquenho Ramón Rivera Cervera ilustra como a dança desempenhou papel fundamental no desenvolvimento da cultura pública latina nos Estados Unidos no final do século XX e começo do século XXI, gesto que retoma, expande e dialoga com as ideias, com as contribuições de José Esteban Muñoz e com as ideias essenciais de Juana Maria Rodrigues sobre a performance e a identidade queer e trans de cor. José Esteban Muñoz estava interessado especialmente na performance drag como espaço de contestação do racismo e do nacionalismo, como na obra da artista chicana afro-americana Vaginal Davis. E podem ver uma imagem da Vaginal Davis no computador. Muñoz também fala sobre como Vaginal Davis desafia o chauvinismo étnico e sexista, e outros artistas fazem isso também, como na personificação drag king do afável e mulherengo motorista de ônibus cubano Pingalito Betancourt, encarregado da cubana americana Carmelita Tropicana. Por sua vez, Juana Maria Rodrigues destaca as formas como os indivíduos são obrigados a atuar de certa maneira para o Estado, por exemplo, durante processos de asilo ou online, e como artistas como a chicana Sandra Ibarra, La Chica Boom, desafiam radicalmente as convenções através de sua performance. Seguindo os passos desses acadêmicos, no meu livro Translocas, argumento que as práticas translocas porto-riquenhas e as performances e representações drags e transgênero, seja na página, no palco, na rua ou na tela, são fundamentais para compreender os imaginários nacionais e os processos sociais porto-riquenhos, estadunidenses, latino-americanos e caribenhos translocais, servindo, por exemplo, como mecanismo de memória histórica e da transmissão intergeneracional do conhecimento, como quando uma transloca ou performer drag encarna uma figura histórica do passado, o que David Roman chama drag arquivístico. No entanto, como sugeri anteriormente, através de minha inclusão de referências violentas, talvez perturbadoras e abjetas, as translocas nas quais me concentro também se movem complexamente entre o reconhecimento, o compromisso crítico e a experiência de violência, da decadência corporal, da morte e da falta de futuro.
a ausência de uma visão positiva do futuro por vir, uma posição crítica que não necessariamente subscrevo, contraposta por uma tendência mais utópica, mediada pelo humor camp. Um compromisso político com a abjeção como uma estratégia de empoderamento e um reconhecimento explícito da colonialidade porto-riquenha através de uma lente diaspórica queer e trans, assim como queer e trans de cor. De maneira semelhante, se levarmos a sério as rupturas queer e trans do marica e do travesti, a performance transloca deve ser entendida como uma prática política que desafia o status quo. Translocas, meu livro, explora essa multiplicidade através de práticas artísticas muito específicas, algumas mais conhecidas, outras menos, no contexto da cultura porto-riquenha translocal, marcada pela política, os deslocamentos geográficos e a tradução. O livro documenta e analisa a vida e obra de um grupo seleto de artistas e ativistas cisgênero e transgênero para mostrar os diferentes usos da performance drag ou trans e da representação cultural ou ativista em Porto Rico e nos Estados Unidos. É também sobre a recepção desta obra e seus múltiplos significados para diversos públicos, assim como a crônica, o testemunho ou a reflexão autoetnográfica da minha própria experiência como transloca queer de Porto Rico, como apaixonada pela performance transloca e como performer drag durante mais de uma década. Coincidentemente, enquanto eu realizava essa pesquisa, fui convidado pelo artista drag, performer e podcaster porto-riquenho Fausto Fernós para atuar com ele e seu marido Mark Fillion num show chamado Cooking with Drag Queens, Cozinhando com Drag Queens, um programa de cozinha drag queen filmado em Chicago e que circula no YouTube. Mesmo tendo pintado minhas unhas de preto e azul quando era estudante, e inclusive vestindo uma saia xadrez em algumas ocasiões, nunca havia me vestido de mulher ou em drag, exceto talvez despretensiosamente para uma festa à fantasia de Halloween na Universidade de Harvard. O fato de ter terminado atuando como Lola von Miramar, minha personagem drag, enquanto escrevia sobre o drag como professor titular na Universidade de Michigan, não é tão incomum. Muitos pesquisadores, entre eles Esther Newton, Jack Halberstam, Leila Rupp e Verta Taylor, também falam de estarem integrados às atuações de drag sobre as quais escreviam, o que reflete o caráter altamente participativo dessa arte e de sua recepção entre adeptos diletantes. O acadêmico
da diáspora sul-asiática Karim Khubchandani, também conhecido como Lahore Vajistan, é um exemplo de uma drag queen cuja prática artística está diretamente ligada à sua pesquisa e pedagogia sobre a vida noturna queer diaspórica. Outros acadêmicos, como o peruano Giancarlo Cornejo, descrevem um caso diferente. Cornejo foi convidado a se vestir com roupas femininas e acompanhar uma trabalhadora sexual trans, o travesti, a um local de prostituição de rua em Lima, onde um confronto com a polícia gerou uma enorme tensão e colocou a vida do jovem etnógrafo em risco. Minha prática como drag envolveu sustos semelhantes. A prática drag, como uma forma de arte, permite uma interpretação diferente e com mais nuances, uma experiência corporificada que pode complementar, expandir ou transformar percepções e noções, como analiso no capítulo 6, no 6º capítulo de Translocas, em relação a Jorge Merced. Embora essa experiência possa tornar o processo de pesquisa mais divertido, também cria seus próprios desafios, especialmente pelo estigma associado à performance drag em determinados contextos profissionais, a potencial violência transfóbica a que se está exposto e as formas em que pode levar os performers ou o público a questionar a identidade sexual e de gênero de um sujeito. Experimentei essas vantagens e desvantagens pessoalmente, o que tornou produtiva a experiência de aparecer como Lola von Miramar, mas às vezes também desafiadora. É exatamente essa tensão entre a alegria e o medo, o júbilo e a violência, a essência da performance e da vida transloca. Muito obrigada e muito obrigado. Prezado Larry, cometemos aqui um pequeno equívoco, nos atrapalhamos aí por conta da tecnologia, porque o nosso grande canal aí, Mundo Afora YouTube, estava falhando com a gente e a gente se atrapalhou um pouco. Mas eu vou te apresentar agora, pode ser? É como um texto acadêmico, nota de rodapé ao final do artigo, nesse caso, pode ser? Então, Lawrence, meu inglês não está tão bom, mas vamos lá. Larry Lafontaine Stroke, professor de espanhol, cultura americana e estudos sobre mulheres e gênero na Universidade de Michigan. Seus principais interesses de pesquisa estão nos estudos americanos e étnicos, estudos queer, LGBT, hispânicos, caribenhos, estudos literários, culturais e performáticos latino-americanos. No seu primeiro livro, Queer Ricans, Cultures and Sexualities in the Diaspora, Ricans, que são os porto-riquenhos americanos, né, queer, culturas e sexualidades na diáspora, da UMP 2009, analisa retratos da migração, diversidade sexual e inconformidade de gênero em produções culturais porto-riquenhas. No livro mais recente, que é justamente o título da ponência dele, da conferência dele, né? Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performances, Translocas, a política das drags and trans porto-riquenhas em sua performance, e concentra-se na migração, travestismo e performance.
e atuou ainda no Comitê de Literaturas de Pessoas de Cor dos Estados Unidos e do Canadá, da MLA, e no Comitê Executivo do Grupo de Discussão da Literatura e Cultura de Porto Rico, também da MLA, né? Foi presidente da seção de estudos lésbicos e gays, agora é conhecido como seção de estudos de sexualidade da Associação de Estudos Latino-Americanos, e também é membro da Puerto Rican Studies Association, da American Studies Association e da Caribbean Studies Association. Então, dessa vasta experiência acadêmica de migrações, cruzes de fronteiras, ele nos trouxe um rico arsenal de autores, autoras, autores, com X agora, né? Que nos vão dar subsídios para a gente fazer frente àquilo que está uma coisa absurda no mundo, nesse mundo de crescente fascismo que a gente está vivendo, em que a gente vê estarrecidamente, literalmente, um extermínio de pessoas que não se enquadram dentro de um modelo binarista. Então, é a partir daí que, no espírito do nosso encontro, que trouxe temas assim bem emocionantes, no sentido de uma afecção assim, frente ao terror, frente ao absurdo, frente àquilo que alguns autores chamam de que é o nosso grande campo de concentração da contemporaneidade. O Agamben fala disso, né? O Bembe também, né? Onde é que está o nosso campo de concentração? Hoje está ali onde estão sendo exterminadas as pessoas, todas aquelas pessoas que não se enquadram dentro do que seja aquilo que é proposto por esses aportes é que eu estou sendo generoso, né? Dessa visão binária, fascista, neofascista. Então, nesse sentido, eu queria fazer um pequeno apanhado aqui e instigar um pouco você a falar, mas um pouco aproveitar a sua presença aqui, pela qual a gente agradece imensamente por abrilhantar a nossa sessão final aqui. Eu achei interessante, eu também sou uma pessoa que traduzi durante muito tempo, sim, queria elogiar o seu português perfeito. Eu pensei, nossa, será que ele vai falar em espanhol porto-riquenho? Não, eu só fui para Cuba, no Porto Rico, não sei se é igual, não sei agora. Mas aí você falou no português perfeito, parabéns. Tudo isso dá muito trabalho na vida, a gente aprender uma língua estrangeira. Então, você trouxe ali no início do seu trabalho a noção, né, do dicionário, prática que consiste no uso de prendas de sexo contrário. Quando é que a gente vai queimar esses dicionários? Quando é que vamos fazer isso? Então, precisamos dar ao nosso trabalho também esse rumo de reformular as coisas, de reescrevê-las, né? Eu achei muito legal o trocadilho de translocal, translocais, então isso bastante tem ali uma semente para alguma coisa, para a gente ir para um patamar mais amplo de discussões, que relaciona corpo com território, com prática política, com ativismo artístico político. Então, tudo isso como frente a esse enquadramento de viseira binária, né? A minha primeira questão é como nomear, né? Cada vez temos mais nomes. Você botou aqui LGBT, mas já tem QI e mais. E eu não me enquadro ainda ali, certo? Eu não estou enquadrado. Então, estou esperando surgir o termo para eu me colocar ali dentro, em algum lugar, né? Então, a pergunta é como quem não se considera binário ou não quer se enquadrar dentro dessa visão binária, onde é que ele entra nessa nomenclatura, digamos assim. Então, são questões assim urgentes para a gente encarar esse nosso mundo, né? O termo trans vem se impondo no Brasil crescentemente. Então, assim, a gente tem, eu citar duas figuras do Brasil, que seria Linda Quebrada e Pablo Vittar, como dois fenômenos de proporções diferentes, mas que trazem um apelo muito forte para... Não acompanho eles assim para saber até que ponto são propositivos, mas eles estão ali, eles estão fazendo alguma coisa.
E me lembro, e eu coloquei aqui versos, né? A postura desses dois artistas, essas duas artistas, com relação a um bloco de carnaval que tem lá em Olinda, que é do lado de Recife, que se chama As Virgens de Olinda, que no sábado, domingo anterior ao carnaval, sai a turba de homens vestidos de mulheres. Então, como é que a gente vê? Mas isso é de um outro tempo, né? Então, esses tempos, né? O tempo, território, corpo se interrelacionam, né? E a pergunta outra é: o que você sugere para a ação educacional, especificamente no âmbito da literatura, das artes em geral? Como a gente pode, das literaturas, das artes, da teoria literária, da teoria da arte, do mundo da performance, fazer mais daquilo que a gente está fazendo? Seria isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, Roberto. Agradeço as observações e as perguntas. Vou tentar lembrar. Eu adoro os dicionários, eu adoro começar no dicionário e ultrapassar o dicionário. Acho muito legal também que algumas pessoas estão fazendo novos dicionários, novos livros. A mesma Marlene Wyatt tem um livro novo, Fúria Travesti, da T a T. É precisamente reconhecer que os dicionários tradicionais são uma mostra do poder, de quem tem controle sobre o conhecimento e sobre a língua, e que nós transformamos a língua e podemos reconhecer a multiplicidade léxica do vocabulário, das palavras. Também podemos inventar novas palavras. A palavra transloca não é uma palavra que existia. Eu não sei muito bem se eu inventei. Tem outro pesquisador, Lionel Cantu, que também começou a usar mais ou menos no começo do século. Então, eu não sei se eu ouvi ele ou se os dois começamos a usar a palavra a mesma vez. Mas a ideia é que as coisas têm que mudar. Como porto-riquenho, de uma sociedade colonizada, de uma colônia dos Estados Unidos, tem uma relação muito complexa com o inglês, mas também com o espanhol, porque o espanhol também é uma língua colonial. A língua muda, sabemos que a língua muda. O reggaeton, Bad Bunny, a música, os jovens transformam a língua, os movimentos sociais também transformam a língua. Então, eu acho muito interessante, importante perguntar às pessoas qual é a palavra ou as palavras que você prefere, mas não, reconhecer o direito das pessoas de se autonomiar da maneira que eles querem, mas, à mesma vez, nós podemos propor novas maneiras de pensar, novos termos. Então, eu acho que essa dinâmica, reconhecer a dimensão histórica da língua. Então, por exemplo, a Silvia Rivera, que participou no motim de Stonewall, participou em Stonewall 1969, na cidade de Nova York, a Revolução de Stonewall. No começo dos anos 70, ela usava a palavra transvestite, transvestite, que agora ninguém utiliza essa palavra, agora temos outras palavras. Mas naquela época, ela usava, e é importante na aula, no contexto histórico, nos livros, reconhecer que nos anos 70 tinha algumas palavras e agora, no 2022, temos outras. Então, LGBT, LGBTQIA, são diferentes maneiras de tentar, mas tem limitações. Então, por isso eu acho que no começo dos anos 90, ao menos no ativismo e na academia, na universidade americana, começaram a usar queer, Q-U-E-E-R, como uma maneira de tentar desestabilizar o pensamento e a questão da identidade. Mas eu acho ainda mais interessante agora, em português, em espanhol, utilizar C-U-I-R, porque quer dizer que nós temos um diálogo, reconhecemos, somos caníbais, somos caníbais, transformamos a cultura do norte, a cultura que
ocorre nos Estados Unidos, mas também podemos marcar a nossa diferença. Então, essa questão da diferença, eu acho que é fundamental. Nos Estados Unidos, muitas pessoas não têm interesse no conhecimento e a pesquisa que se genera na América Latina, em português, em espanhol, em outras línguas. Então, eu acho que meu trabalho tem muito de tradução. Tem muito de tradução. Eu fico constantemente me traduzindo do espanhol ao inglês, do inglês ao espanhol. Agora, nesta maravilhosa oportunidade, muito agradecido à Abralic, eu posso falar por primeira vez no Brasil em português sobre esta questão. Então, agradeço muito. Imensamente grato pelas suas palavras, pela sua generosidade. Não vai faltar oportunidades. E agora a gente vai chamar as demais colegas da associação para a gente fazer um pequeno movimentozinho. Você pode ficar por aqui ou pode assistir Muito obrigado. Em outro lugar, para a gente fazer a mesa de sopesamento dessa semana de discussões que foram intensas. Tivemos quase 1.700 ponentes e de todos os lugares. Então, nos preparar para que o ano que vem possamos nos encontrar presencialmente, performatizar de forma como a gente fazia antes da pandemia, e de um outro jeito que não vai ser mais da mesma forma, né? Muito obrigado, então. Muito obrigado a vocês. Tchau. Obrigada, Lawrence. Quanta riqueza, né, que a gente teve aqui. Eu vou dar uma explicada aqui para a audiência, que o Peter Paul Pelbar teve que sair um pouquinho mais cedo por conta de um outro evento, né? E aí também esse problema na entrada do Roberto, a gente deixou essa apresentação da biografia para o final, mas está tudo certo. Tivemos uma apresentação super rica, né, linda, cheia de potência, de luta. E em nome da Abralic a gente agradece o Larry, que acabou de sair, profundamente, né? Uma honra ter tido essa quantidade de pessoas maravilhosas falando junto com a gente. E para a gente é uma honra mesmo essas reflexões que, no encerramento, estão mais abrindo perspectivas do que fechando aí os horizontes. E aí estamos aqui junto com a diretoria da Abralic de 2022 para uma palavra final. Um prazer rever todo mundo aqui junto, na mesma tela. Passo a palavra para Raquel Esteves Lima, nossa diretora. Então, boa noite a todas e todos. Estamos aqui para fazer o encerramento dessa semana intensa, muito trabalho, mas também muita alegria, muito prazer em ter estado aqui com vocês, trabalhando, em ter assistido a palestras, conferências tão enriquecedoras. E eu não vou, evidentemente, fazer um encerramento longo, estamos todos cansados, já sextou, né, gente? Já é hora de tomar um vinhozinho, uma cerveja, mas eu queria fazer alguns agradecimentos e passar alguns recados e também compartilhar um pouco, né, esse momento aqui, passando a palavra para os meus colegas também, que estão aqui nessa tela junto comigo. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer que nesses dias a gente realmente ficou intensamente pulando de uma mesa para outra, né? E talvez não tenhamos tido tempo de verificar os trabalhos que estão lá na nossa página, né? Então, eu gostaria de sugerir que vocês dessem uma passeada lá na página do nosso evento para verem os pôsteres dos nossos alunos, né? E também o lançamento de livros dos nossos colegas associados. Então, eles estão lá em exposição, vão ficar, enquanto a gente mantiver a página do evento no ar, vamos dar um tempinho para todo mundo ver tudo e também para ter algumas informações mais diretamente relacionadas ao evento, né? E aí eu passo, então, aos agradecimentos, né? Inicialmente, eu quero agradecer a equipe técnica, né, especialmente ao Lucas e à Iriane, que fizeram um trabalho incansável. Eles foram maravilhosos, organizaram e viabilizaram as transmissões de todas as atividades do evento. Nós tivemos alguns sustinhos aí no primeiro dia, mas eles realmente conseguiram fazer com que todos os simpósios temáticos fossem gravados, funcionassem, fossem realizados a contento. Então, estamos muito felizes. Esses simpósios, posteriormente,
serão alocados também na página da nossa associação no YouTube, nas playlists devidamente montadas para isso, tá? Bom, também quero agradecer as duas queridas que ficaram nos bastidores, né? Mariana e Júlia, elas são responsáveis pelos processos de mediação. Sem as mediações, os fins não são atingidos, né? Então, elas nos ajudaram a solucionar todos os problemas que apareciam, dedicando-se a responder aos e-mails que nos chegavam, a divulgação do evento nas redes e resolvendo todos os problemas, né? Então, muita, muita, muita gratidão por esse trabalho que foi realizado. Também um agradecimento especialíssimo aos nossos e às nossas monitoras, né? Monitoras e monitores. Sem vocês, né, nada disso também teria sido possível, né? E vocês agiram com tanto empenho, com tanta responsabilidade, afabilidade, que me sensibilizaram bastante, sabe? Eu fiquei até emocionada com esse carinho que vocês devotaram ao evento, né? E o quanto se comprometeram com ele, né? E acho que, assim, ao ver esse espírito universitário em funcionamento a partir do trabalho de vocês, a gente passa realmente a acreditar que um outro mundo é possível, né? Que vocês trabalharam por amor, não tiveram nenhum apoio financeiro, simplesmente para nos ajudar a fazer com que a universidade brasileira possa produzir e divulgar pesquisas de qualidade, né? Espero que também tenham aproveitado bastante para circular e também para assimilar, né, bastante daquilo que foi apresentado nas sessões em que vocês participaram. A equipe de tradução em Libras, né, não poderia deixar de ser, né, Rose? Coordenada pelo professor João Ricardo, que hoje, inclusive, aniversaria, tá? Então, parabéns ao João Ricardo e a toda a sua equipe. Obrigada por ter nos auxiliado com esse grupo tão competente, tão solícito, tão simpático e generoso. Também quero fazer um agradecimento que acabei esquecendo na correria da preparação do discurso de abertura ao professor Denilson Lopes, pela indicação do professor Lawrence Lafontaine Stokes, que acabou de apresentar a sua conferência. Denilson, muito obrigada, foi maravilhosa a conferência, e a ajuda de todos e todos que nos indicaram pessoas também. É um trabalho coletivo, a Abralic e esse evento é um trabalho coletivo. Então, sem vocês, nada disso teria sido possível, né? Também quero agradecer a todas e todos que participaram do evento como convidados ou como apresentadores, apresentadoras, coordenadores, coordenadoras dos simpósios temáticos, né? Eu tenho certeza que as reflexões que foram aqui desenvolvidas terão ressonância muito positiva nos trabalhos de pesquisa que realizamos. E tenho também certeza de que o fato de essas apresentações serem colocadas no YouTube vão fazer com que muita gente se beneficie também daquilo que foi divulgado, apresentado durante esses dias, né? A todas e todos que assistiram, né? E que vão fazer isso ainda no futuro, a gente também agradece, né? Foram dias assim em que, às vezes, a gente não tinha tanta gente aqui, mas esse número de visualizações multiplicava, assim, digamos, numa proporção geométrica, né, no YouTube, e a cada hora. É impressionante, né? Então, tem que agradecer a todos, né? Aos que estão vendo, né, no presente e aos que verão no futuro. Aqui eu agradeço também aos meus colegas e às minhas colegas da diretoria pelo comprometimento com a realização deste evento e por terem aceito participar dessa tresaventura que é a gestão da Abralic neste biênio. Muito agradecida a todos vocês por estarem juntos comigo nessa empreitada. Sem vocês também não daríamos conta, né? Então, o trabalho de todo o grupo, né, que produziu
isso que a gente viu. Bom, tem algumas informações, né, de caráter prático, né? Os certificados serão providenciados, né? Começaremos a trabalhar na próxima semana, mesmo em férias, começaremos a trabalhar, porque a gente quer que não se demore muito, mas, evidentemente, pedimos um pouquinho de paciência, né? Porque são muitos tipos de certificados, né? Então, a gente vai ter que ter tempo para poder organizar tudo isso e enviar para vocês. Então, aguardem um pouquinho que chega lá, tá? E também sobre os trabalhos apresentados, né, que podem ser enviados para publicação em e-books do dia 25 de julho a 30 de agosto. As normas ainda vão ser publicadas na página da Abralic e na página do evento também, porque talvez façamos algumas alterações caso nós consigamos aí alguns apoios, algumas parcerias também com editoras universitárias, com nossos programas, e aí a gente precisa ajustar. Por isso, a gente pediu uma semana de prazo para ajustar, e vocês podem mandar só a partir do dia 25 de agosto, tá? Esses trabalhos vão ser avaliados, vai ter uma pequena avaliação qualitativa também, né? E também uma análise para ver se estão de acordo com as normas que a gente divulgar. E nós esperamos, né, acabaram-se os avisos, né? Esperamos que no próximo ano nós possamos nos encontrar presencialmente no Congresso da Abralic, né? Pois estamos, evidentemente, precisando muito de abraços e de olhos nos olhos, né, gente? A gente está carente disso e vamos torcer para que essa pandemia se vá e que a gente possa produzir um ótimo congresso no ano que vem e fazer valer esse período que a gente esteve distante com muito mais alegria, né? E quero me despedir dizendo, né, uma palavra política ao final aqui, né, dizendo que todos nós, como nós vimos na fala também do professor Pelbar, como nós vimos na sessão de ontem, né, nas falas das pessoas que falaram sobre estética e política, literatura e resistência, né, nós todos temos uma grande responsabilidade a cumprir até outubro e também além do mês de outubro, pois isso terá que ser uma tarefa incessante de todos nós, que é impedir o avanço do fascismo em nosso país, né? Eu creio que todas as mesas e conferências mostraram bem o nosso papel na construção de um mundo voltado ao bem comum, e espero que nenhum e nenhuma de nós se esqueça de cumprir essa missão, acho que é mesmo uma missão, tanto em sala de aula, no interior das universidades, quanto nas praças públicas e ruas desse Brasil tão transtornado pela onda de autoritarismo. Nós não podemos descansar e nos calar até que sejam derrotados aqueles que desejam barrar as conquistas democráticas tão necessárias para que as desigualdades em todos os níveis sejam eliminadas do nosso país e que a gente possa impedir que a diversidade cultural, religiosa, étnico-racial e de gênero continue a ser desrespeitada no nosso Brasil. É esta que eu acredito que é a nossa tarefa, né? E eu estou certa de que nós não vamos nos furtar a ela. Um abraço a todas e todos e até o próximo congresso. Eu passo a palavra, então, a Denise e assim sucessivamente, para que todos possam se despedir. Tá? Então, boa noite a todas as pessoas que nos acompanharam nessa semana. E minha fala final vai ser muito simples. Um agradecimento à nossa ancestralidade. Hoje é sexta-feira. Para nós, não é? Povo de Axé, é o dia de Oxalá, é o dia do dono do pano branco. E eu trago para vocês um texto proverbial de Mãe Estela de Oxóssi, nossa grande escritora ancestral, que fez parte da Academia de Letras da Bahia. As perguntas livram as pessoas dos erros. Aquele que não pergunta entrega-se aos problemas. E ela traduz esse provérbio iorubá do seguinte modo:
Questionar é uma arte. Questionar-se é a arte das artes. Então, que a gente continue fazendo isso em muitos planos. Agradeço ao Abralic esse espaço de politização universitário do território nacional e das nossas subjetividades. Então, um grande abraço, saúde e paz para todas as pessoas. Então, gente, rapidinho, eu representando aqui a Universidade do Estado da Bahia e como já passei por outras universidades do ensino superior do Estado da Bahia, a todo o ensino superior, sistema de ensino do Estado da Bahia público, ao sistema público federal também e outros sistemas estaduais, Brasil afora, são os nossos lugares de resistência, de construção. Então, acho que é possível, sim, a gente considerar, ponderar, retomar algumas ideias de séculos atrás, de que a aliança entre pessoas que laboram no mesmo rumo podem se associar e sim caminhar juntas num rumo para o bem comum. Então, a gente tem que ter essa coisa associativa no horizonte para a gente continuar para o ano que vem. Então, agradeço todo mundo que trabalhou com a gente, especialmente as colegas e ao colega, ao pessoal de Libras, também todos os monitores, a Mariana, as secretárias, foi fantástico, e a todo mundo que prestigiou o nosso evento. A pobreza da vida. Nos encontramos ano que vem. O depoimento de uma bailarina. Joia, entrou alguma outra coisa que estava travada aqui na minha fala, me desculpem. Então é isso, nos encontramos ano que vem. Vamos embora, gente. A luta é essa, como a Raquel falou, é a gente manter o nosso espírito em guarda e seguir em frente. Ana? Posso qual delas? Vai, Márcia. Vai, Ana Vitória. Eu acho que a Raquel, a Denise já disseram tudo. Eu só queria agradecer também. Eu acho que nunca é demais, né? Agradecer a todos, a todas, a todos, né? Pela parceria, pela presença, né? Mesmo que virtual. E desejo a todos um ano de muita resistência, mas também de muita leveza, né? E de muita força para que a gente consiga voltar de fato o ano que vem. Presencialmente, né, e que a gente possa fazer um evento ainda mais acolhedor, né, porque teremos abraços. E é isso. Obrigada. Bom, então vou passar na frente aí, Marcinho. Reitero todos os agradecimentos aqui, as palavras da comissão. Saúdo e agradeço a grande equipe de Libras e todos os bastidores que a gente teve da Abralic. Agradeço as parcerias, as amizades, as audiências, aos artistas, às artistas que apresentaram trabalhos, que cederam trabalhos para a gente, e que o ano que vem a gente possa, né, de fato, estar juntos, juntas, presencialmente, num outro cenário político, na Universidade Pública Brasileira. Um grande abraço. Muito obrigada. Então, termino eu. Roberto Said acabou de lembrar que nós devemos agradecer, e agradecemos muitíssimo à equipe da Abralic, da direção da Abralic, da gestão anterior, que nos foi fundamental, inclusive, para montar essa Abralic virtual. Né? Sem a experiência deles, teríamos sofrido muito mais do que sofremos, então agradecemos. Eu gostaria particularmente de agradecer pela aprendizagem. Eu estava afastado da Abralic já há alguns anos e foi muito bom reencontrar a associação e reencontrar os diversos simpósios, as diversas mesas em que eu participei e nas quais, né, eu aprendi muitíssimo. Então foi muito bom o convívio,
com Ana, com as duas Anas, com a Raquel, reencontrar o Roberto, com a linda e sorridente Denise. Obrigado. A Mari, tão importante para a gente aqui, né? Tão importante a Mari. Obrigado a todos. E o nosso coração é o de maior abertura para esperar cada um de vocês que podem estar nos assistindo nesse país inteiro, para vir aqui comemorar no ano que vem em Salvador, né? Com muito axé. Axé para todo mundo. No Muito mundo obrigado. todo, Muito obrigado. Márcio. No mundo Hã? todo também. Não só no Brasil, mas do Do mundo. mundo todo, exatamente. É Exatamente, isso. do mundo todo. Muito obrigado. É isso, então. A gente aguarda vocês, né? E vamos tentar preparar tudo com o maior carinho, né? Para que seja um momento de até uma catarse mesmo, né? Para que a gente possa celebrar junto à vida, né? E a vida em toda a sua plenitude, tá? Um beijo a todo mundo. Até a próxima. Tchau.